ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Eu confiarei por essa terra. Graças a Deus, meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor para vocês. Vamos continuando com as nossas meditações e para hoje teremos a lição de número 6 na nossa reflexão Escola Bíblica Dominical. E continuando também com o nosso tema fundamental, a vida e experiência dos patriarcas. Na lição de número 6, o título para nós hoje é Jacó, vivendo pela fé, tem a bênção de Deus. Temos aqui uma leitura bíblica que iremos fazer para os irmãos como texto áureo, primeiramente em Gênesis 30, capítulo 30, verso 27, onde está escrito: Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Uma palavra de Labão, tio de Jacó, dirigindo-se a ele. Labão, entendendo que estava sendo abençoado, de que a sua fazenda estava progredindo por causa da permanência de Jacó naquele. Leitura bíblica em classe está em Gênesis 31, que eu vou ler para os irmãos, está escrito assim, do verso 1 ao 13. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai a glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como antes. Então disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou a Jacó, chamou Raquel, a Leia, ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido ao vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Ainda Jacó dizendo: E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó, e eu disse... E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna a terra da tua parentela. Esta é para nós a leitura bíblica em classe. Hoje temos este tema, Jacó vivendo pela fé, tem a bênção de Deus. Antecipando então, irmãos, conforme a nossa lição anterior, já vimos, que Jacó está em Padã Arã, uma região muito ao extremo norte daquelas terras por onde peregrinavam os patriarcas, e na casa do seu tio, ou na fazenda de seu tio, e trabalhando arduamente durante muitos anos. Mas, irmãos, notem bem que durante todo este período de tempo, mesmo Jacó, através da astúcia e engano do tio, sendo, de certa forma, prejudicado, claro, não para nós diretamente isto, mas num sentido, assim, pela palavra de Deus, parecendo ser prejudicado, mas, no entanto, o Senhor estava guardando Jacó e o abençoando. E a maneira mais misteriosa para nós foi esta,
em que o Senhor mesmo orientou, deu a Jacó uma forma dele trabalhar e ter o progresso no momento em que ele estava estabelecido nas terras de seu tio. Quando nós lemos aqui o texto áureo para os irmãos, eu quero até fazer um destaque. Os irmãos notem bem que a palavra do tio para ele foi essa: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Os irmãos vejam bem, alguém idólatra, sem um verdadeiro ou sincero temor a Deus, mas sendo abençoado. Mas por quê? Porque na grande verdade a bênção estava sobre a vida de Jacó. Consequentemente, Labão estava recebendo isto. E quando Labão assim fala com Jacó, é importante nós vermos isto, não era por uma sensibilidade ou por uma comunhão que ele desfrutava com o mesmo Deus de Jacó, mas é porque Labão era oportunista e avarento. E as revelações bíblicas vão nos mostrar isso, porque todos os planos de Labão era para se aproveitar de toda a força, de todo o vigor, não é? De todo o desprendimento de Jacó. Mas Deus estava contemplando tudo isto e Deus mudou toda a injustiça de Labão como justiça e bênção para Jacó. É o tema que nós temos na lição de número 6, que ele, permanente durante aquele período de tempo, naquela região, o Senhor abençoou Jacó de uma tal maneira. Muitos filhos vieram, o seu rebanho cresceu, progrediu. Na grande verdade, podemos até ver que dentro da fazenda do tio, Jacó tinha uma fazenda, ao ponto que os filhos de seu tio, que na grande verdade eram seus primos, tiveram de Jacó inveja, e ao mesmo tempo da inveja partiu-se para um outro pecado, raiva, ira contra a vida de Jacó. E começaram até mesmo, junto com o pai, querer maquinar contra Jacó. Mas o Senhor revelou isto a Jacó. E disse para Jacó que era o tempo dele sair dali e voltar para a terra de seus pais. Numa introdução muito importante, nós temos assim: Jacó, fugindo da possível vingança, vai para a terra da parentela de sua mãe e lá ele trabalha servindo ao seu tio e constitui família e prospera com a bênção de Deus, em tudo sendo abençoado. Jacó dá testemunho de que o Deus de seu pai tem estado com ele. É muito maravilhoso esta palavra na introdução. E aqui no tópico de número 1, ainda diz assim: dirigido e abençoado por Deus, Jacó chega à casa de Labão, irmão de sua mãe, para casar com Raquel, filha de Labão. Então Jacó propõe servi-lo durante 7 anos, que lhe pareceram poucos dias, mas mesmo assim enganado pelo tio, que lhe concede Léia ao invés de Raquel, é obrigado a servir outros 7. Sucessivamente vão-lhe nascendo filhos, o que para alguns pode ser visto como uma simples disputa entre pessoas, querendo ganhar a atenção do marido, dando-lhe filhos. Na verdade, era uma operação de Deus na vida de Jacó, concedendo-lhe uma grande descendência, visto que dele procederiam as 12 tribos de Israel. Então nós temos agora este título: Jacó, vivendo pela fé, tem a bênção de Deus. E um ponto muito interessante, que está no capítulo de número 30, e quando nós lemos o texto áureo, nós vamos fazer uma repetição com os versos a mais para os irmãos. O verso 27, por exemplo, no capítulo 30, então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo, pois tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina o teu salário que te darei. Então ele lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando de todos os salpicados e malhados e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros,
ser-me-á por furto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E pôs por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Aí nós temos aqui, irmãos, uma continuidade na escritura que é para nós um grande mistério, um milagre, dizendo assim, não é? Quando se diz no verso 37, tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que havia nas varas. E pôs as varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos nas pias de água, onde o rebanho vinha para beber. E conceberam, vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces dos rebanhos para os listrados e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não pôs com o rebanho de Labão. E assim Deus fez com que Jacó prosperasse maravilhosamente na terra de seu tio Labão, ao ponto que vem para nós como consequência que nós lemos na leitura bíblica em classe, no capítulo 31. E isso prova-nos o quanto Labão, na grande verdade, tinha um coração motivado pela avareza e fazia uso da vida de Jacó para querer aumentar a sua prosperidade. Mas a justiça de Deus, a bênção de Deus estava sobre Jacó de uma tal maneira que Jacó, neste plano, não é? Quando podemos entender, embora a Bíblia não nos dá mais informações a respeito disso, Jacó foi orientado pelo Senhor. Porque se Jacó tinha a bênção de Deus sobre si, é mais do que certo que esta orientação veio do Senhor. Existem muitas especulações que tentam explicar isso num sentido natural, comum, mas na grande verdade Jacó recebeu de Deus esta orientação no que fazer para que ele fosse ainda mais abençoado pelo Senhor, ao ponto que então assim aconteceu. E no verso de número 13, que é a grande promessa, aonde o Senhor fala com ele: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna e onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna a terra da tua parentela. Irmãos, lembrem-se daquele acontecimento que nós demos lá no capítulo 28, nas nossas lições anteriores. Jacó sai da casa de seus pais, vai em direção a Padã-Arã e no caminho ele deita-se para descansar, tem aquele lindo sonho e ali mesmo Deus revela-se a ele. Revela-se a ele, repete-se ou confirma-se mais uma vez as promessas feitas aos seus pais e Deus fala com ele de uma maneira tão maravilhosa. E aí Jacó então faz um voto. E diante de tudo isso nós temos aqui o Senhor falando com Jacó novamente. Então Jacó, vivendo pela fé, tem a bênção de Deus, é um título muito maravilhoso para nós. No tópico de número 2, nós temos aqui o trabalho e a prosperidade de Jacó. Quando está escrito Jacó, é um exemplo de trabalho dedicado e fiel. Ainda que o seu tio se mostrava injusto, ele mantinha sua fidelidade e dedicação, servindo-o de forma zelosa e irrepreensível, de tal maneira que este vem a reconhecer que foi abençoado por Deus por amor de Jacó. Tudo isso é maravilhoso para nós, irmãos, e as instruções que nós temos, que os irmãos podem transmitir aos adolescentes é isso. É a fidelidade a Deus, indistintamente sobre qualquer coisa, mesmo às vezes sendo injustiçado. Vale a pena nós nos mantermos fiéis ao Senhor, porque o Senhor se encarregará de nos cercar de bênçãos e não deixar que as injustiças desse mundo nos alcancem assim tão facilmente. Mas a vida de Jacó é uma grande experiência disto, está bem? E aqui ainda vou ler para os irmãos mais uma parte do tópico 3, que também deixei aqui anotado, que é muito importante, irmãos, notem bem, quando se diz assim, a maior bênção de Jacó é o próprio Deus. Então, mesmo que todas aquelas bênçãos rodeassem a Jacó, por que é que elas rodeavam a Jacó? Por que que estavam presentes na vida de Jacó? Por causa do voto, da fidelidade, do que ele falou com o Senhor, lá no capítulo de número 28, dizendo ao Senhor, se fores comigo, se me abençoares, estando comigo, este voto farei contigo. E Jacó então fez estes votos com o Senhor e está cumprindo esta promessa. E mais do que isso, ele tendo o Senhor como a sua maior
a sua mais gloriosa bênção. Por isso se diz assim, a prosperidade de Jacó cria uma situação de desconforto entre ele e os filhos de Labão, e até mesmo com seu tio, é quando Deus fala para Jacó voltar para a terra da sua parentela. E nos assuntos posteriores é que nós vamos estudar estes outros pontos. Agora Jacó, já tendo estado na terra, ou na fazenda do tio, por mais de 14 anos, porque existe algo que eu não disse aos irmãos até agora, mas depois os irmãos podem investigar na palavra. Na grande verdade, Jacó esteve no território de Padã Arã 20 anos, desde quando ele deixou Rebeca, sua mãe, e Isaque, seu pai. Ele trabalhou 7 anos por Leia, mais 7 anos por Raquel, que soma 14 anos. E depois ainda ficou mais longos 6 anos no território de Padã Arã, totalizando 20 anos. 20 anos Jacó estando neste território, sendo abençoado, protegido, guardado por Deus, prosperando segundo a parte de Deus. E chega um momento em que Deus, então, dá continuidade à sua promessa. Ele diz o que para Jacó? Agora você vai voltar. Vai voltar para a terra dos seus pais. E assim, irmãos, louvado seja Deus, nós encerramos mais esta lição e que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Amém. Graças a Deus. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião.